Olá, hoje começamos a semana 12 de aula e nesta semana vamos falar sobre animações no GeoGebra. Neste primeiro vídeo vamos ver o comando animate, tá? Então vamos para o GeoGebra. Como vocês veem aqui, nós temos várias figuras que eu já preparei de antemano. Aqui tem um segmento, uma elipse e aqui o gráfico de uma função, tá? Em cada uma dessas figuras, eu coloquei um ponto, tá? Aqui esse é ponto D, que está dentro do segmento. Aqui o ponto E, que é um ponto da elipse. E aqui o ponto F, que está no gráfico da função, é um pedaço da função seno. Se eu quero animar esses objetos, já que eles moram dentro de uma... em geral de uma curva, cada uma delas, no fim das contas, é uma curva, eu posso simplesmente com o botão direito clicar nele e clicar em animar e imediatamente ele vai se mover na sua lugar geométrico aqui no caso, tá? E veja que na hora que eu comecei a animar apareceu aqui um botão de pausa aqui no canto inferior esquerdo da janela de visualização. Então se eu clicar aqui eu posso parar, esse botão de pausa vira um play, se eu dar play eu posso continuar. Se eu quiser parar, basta eu ir ou no próprio botão ou aqui na janela de álgebra, que é mais fácil, e clicar em animar. O botão some e acabou, tá? Posso logicamente em qualquer uma das duas janelas clicar de novo em animar ou não, ou em parar de animar, tá? Posso fazer isso também com D. Vamos fazer com cada um deles, tanto na janela de álgebra quanto na de visualização eu posso fazer isso. E aí estão os três se movendo, tá? Vejam que ele aqui está chegando no final e volta a começar de novo, tanto aqui quanto aqui. No caso da elipse, ele está girando indefinidamente. Isso que vocês veem aqui, essa figura cinza aqui, ele é o que a gente chama um controle deslizante. Já vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas essencialmente ele é como se fosse uma variável, tá? Esse aqui chama A, que tem um valor. Quando eu mudo ele de posição, eu estou mudando o valor da variável A. E eu também posso animar ele. Botão direito, animar, tanto aqui quanto na janela de álgebra. Eu posso parar aqui nesse botão todas as animações e recomeçar elas também, tá? E independentemente eu posso animar ou deixar de animar qualquer um deles. Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos pegar esse ponto D, por exemplo. Ele bate o final e aí para e volta para o início e volta e vai fazendo várias vezes, tá? Vamos ver as propriedades do ponto D, tá? Bom, aqui tem as propriedades, está animar. Se eu tirar, ele deixa de animar, certo? Se eu tirar aqui da frente, ou seja, ele parou. Se eu clicar em animar de novo, ele vai continuar animando. Bom, aqui tem a cor, o estilo, a álgebra. Na álgebra, eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa janela para vocês verem melhor. Aqui, ó, um pouquinho mais. Pronto. Nessa janela aqui, na aba álgebra, eu tenho quanto incremento, ou seja, em cada unidade de tempo, quanto que eu vou andar nessa variável. A velocidade, se eu botar um número aqui maior, por exemplo, a velocidade é 1 aqui, certo? Se eu botar 2, eu vou duplicar a velocidade, ele vai andar o dobro mais rápido, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas está andando mais rápido que antes. Vou botar aqui, por exemplo, 4, está bem mais rápido. Se eu botar agora 1/2, 0.5, por exemplo, ele vai mais devagarzinho, tá bom? Vamos deixar em 1 de novo. E aqui, que é o que eu queria mostrar a você, está se repetir e está dizendo crescente. Ou seja, vai em uma só direção crescente, vai do início para o fim. Se eu quiser que ele vá de atrás para frente, eu posso colocar decrescente. Ó, ele voltou, estava indo de A para B, ela está indo de B para A. Outras opções que eu tenho aqui, oscilando, que eu gosto mais dessa, que ele chega no final e volta, ele não fica pulando. Então esse aqui está oscilando. Deixa eu botar um pouquinho mais rápido para a gente ver esse efeito mais rápido. Ó.
Ele chega e volta. Em lugar de voltar para o início, ele volta do final para o início, do início para o final sempre. Bom, além disso, tem crescente uma vez. Crescente uma vez significa que ele vai do início para o final e parar. Pronto. Tá vendo? Então, dependendo do que você queira fazer, você escolhe qual tipo de animação que você quer. Geralmente, eu gosto mais de oscilando. Tá? Porque oscilando, para que ele vai e volta, então é melhor. Geralmente, o controle deslizante ele fica oscilando, os outros ele ficam crescente inicialmente, tá? Então, essas são as opções. Agora eu vou limpar essa janela para a gente trabalhar com o controle deslizante, tá? Então, como que eu vou também limpar aqui os eixos? Vamos aqui. Controle deslizante é esse ícone aqui que tem um desenho, um controle deslizante mesmo, tá? E veja que a ajuda dele seleciona a posição, ou seja, onde eu quero colocar o controle. Então, basta eu clicar aqui e clicar onde que eu quero colocar o controle. E aqui aparece essa janela. Me diz aqui o número do controle, que aqui é o nome, desculpe, não, o nome do controle, que aqui é a variável A, é uma variável que vai tomar um valor, certo? Aqui tem outras opções, número, ângulo ou inteiro, tá? E você escolhe a que você quiser, geralmente deixa o número mesmo. Aqui diz o intervalo de valores que o controle toma, ou seja, esse controle vai de menos 5 a 5, com incremento do que a gente colocar aqui. O que significa esse incremento? Quando eu vou mudar de posição, ele vai pulando um intervalinho. Por exemplo, se o incremento for de 0.1, ele vai de menos 5 para menos 4.9, menos 4.8, menos 4.7, etc. Chega em 0 a 0.1, 0.2, 0.3, até 4.8, 4.9, 5. Aí volta de novo e assim, tá? Então, se eu pular, por exemplo, de 1 em 1, ele vai fazer menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí volta todo de novo, tá? Esse comando controle deslizante, esse fixo parece que não pode mudar a posição dele na tela. E se é horizontal ou vertical, tá? Aquele que vocês viram antes ser horizontal, vou fazer esse vertical só para fazer diferente. E a animação, a gente pode, aqui tem a velocidade e aquele mesmo menu de como que eu quero animar ele. Vou deixar oscilando, que é como ele vem, tá? Disse OK. E aqui está meu controle na vertical. Geralmente ele escolhe o valor inicial A igual a 1. Tá certo? E aqui eu posso mexer ele à vontade, tá? Para que serve um controle deslizante? Você vai pensar que eu estou de bobeira, que eu coloquei dois controles deslizantes aí e não serviu para nada. Bom, ele serve para associar, para eu mudar valores de algumas variáveis, tá? Eu vou já fazer um exemplo com dois exemplos, aliás, com controle deslizante aqui, tá bom? Vamos fazer outro controle. Vou deletar esse, eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer ele como um ângulo, tá? Tomando o valor de 0 a 2π. Só que no lugar de eu fazer aqui, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Eu posso usar letras gregas no GeoGebra, geralmente eu nunca uso, mas vou usar agora só para vocês verem, tá? Então aqui, clicando nessa caixinha, eu posso escolher a letra grega, tá? Só não vou usar pi, tá, pessoal? Porque pi já existe e tal. Então, e aqui eu posso dizer controle deslizante. Vejam que aqui apareceu controle deslizante com um comando gigante. Vamos ver pouco a pouco o que ele faz. Os dois primeiros parâmetros da função controle deslizante, o mínimo e o máximo, são valores mínimo e máximo que ele pode atingir. Como eu quero um ângulo, eu vou botar de 0 tab a 2π, certo? O incremento eu vou colocar 0.1, certo? Que é o incremento padrão. A velocidade eu vou colocar a velocidade 1, que é a padrão. Lembrando, se eu colocar um número menor que 1, entre 0 e 1, vai mais lento. O número maior que 1 vai mais rápido. Comprimento. O comprimento é o comprimento em pixels
do ponto, na verdade. Então vou colocar 10. Se sair errado a gente ajeita. Mas eu acho que é do ponto, não do controle em si. Ângulo, verdadeiro ou falso. Bom, agora esse controle vai representar um ângulo, então vamos colocar verdadeiro. Tá? É horizontal? Sim. Animar, depois a gente anima, mas agora não vamos animar o controle não, só para ele aparecer aí, tá certo? Falso. Aleatório, eu nunca consegui fazer funcionar esse aleatório direito, então teoricamente ele colocaria um valor aleatório no controle, pularia de qualquer jeito, tá bom? Vejam que aqui apareceu o controle e apareceu bem pequenininho, então esse 10 aqui, que era o comprimento, é em pixel, vamos colocar de 100. Acho que 150 pode ser melhor. Acho que um tamanho bom. Pronto. E assim a gente cria nosso controle deslizante. Ou seja, o mais fácil pode ser criar com o botão mesmo. Mas eu estou dando opção aqui só para vocês verem que existe essa opção aqui de criar o controle deslizante. Para ser sincero, eu nunca uso nenhuma das duas. Eu vou dizer depois para você como que normalmente eu faço, tá? Mas vamos criar aqui. Então eu criei um controle, ele fez verdinho porque é um ângulo, eu acho. Tá? E aqui está em graus, olha. Esse ângulo aqui apareceu em graus. Então eu vou mudar as propriedades dele. Tá? Porque se ele apareceu em graus, então o máximo aqui deveria ser 360 e não... E não esse número aqui. Esse incremento que apareceu aqui, eu vou deletar. Vamos botar incremento de 1 grau. Tá certo? Muito bem. Então o controle vai de 0 a 360. Porque é um ângulo. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer com esse incremento? Vamos fazer aqui uma figura só para vocês verem como que eu posso usar o controle. A ideia é usar essa variável alfa em alguma construção, e na medida que eu mudo o valor da variável, a minha construção muda, tá certo? Então deixa eu desenhar um círculo aqui. Pronto, desenhei um círculo e vamos colocar um ponto C sobre esse círculo, que faz com o segmento AB um ângulo alfa, tá? Só que em lugar de eu colocar esse ponto C, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu posso fazer um arco. Se eu for fazer um arco, tá? Eu preciso o centro e os pontos, certo? Então vamos colocar um ponto C no círculo, que forma um ângulo alfa com o segmento AB. Uma forma de fazer isso é eu fazer uma rotação do ponto B em torno de alfa por um ângulo, desculpe, uma rotação do ponto B em torno de A por um ângulo alfa. E aí para isso eu posso usar aqui deixa eu ver se onde está. Se perdi a ferramenta de rotação, aqui está, rotação em torno de um ponto, tá? Então a ferramenta de rotação diz: selecione primeiro o objeto, depois o centro e então o ângulo de rotação. Então, vamos rotacionar o objeto B em torno do ponto A, e aqui ele vai pedir um ângulo, tá certo? Aqui é onde eu digo que o ângulo estava 45, mas eu posso dizer uma variável. Eu posso clicar aqui, ele não entendeu, então vamos clicar aqui e dizer que é o ângulo alfa, ok. E ele então colocou o ponto, desculpem, o ponto B', que é a rotação de B por um ângulo de 146 graus em torno do ponto A. Antes de eu fazer mais nada, eu vou mudar esse ponto, vamos renomear para C. Muito bem. E vamos mudar aqui, ó. Se eu vir para 0, C vai coincidir com B. E na medida que eu ando para a direita, C vai dar a volta em 360, coincide com B de novo, tá? Então, mudar o controle deslizante faz com que mude a posição do meu ponto quanto eu quiser, tá? Se eu botar aqui 90, se eu consigo, quase, bom, aqui quase é um ângulo reto, tá bom? Bom, e agora eu quero desenhar esse setor circular aqui.
Para isso eu vou escolher aqui arco circular, tá bom? Ah não, melhor aqui setor circular, porque eu quero desenhar, não é só o arco, eu quero desenhar o setor, certo? E para fazer o setor selecionar 3 pontos, então vamos lá. Opa, fiz errado, desculpa. Eu não quero arco, eu quero setor. E aí seleciono o centro e depois 2 pontos. Então, o setor A, B e C. E agora, se eu animar aqui, o que eu tenho é um setor circular que vai crescendo no ciclo e vai fechando. Posso, por exemplo, ocultar o ciclo que está embaixo e ficar só o setor. Então, o uso do controle deslizante é justamente para eu mudar algum objeto em função do controle deslizante. Quando eu mudo ele, o objeto tem que acompanhar essa mudança, que é o que está acontecendo aqui, tá? Vamos fazer agora mais uma construção com outro controle deslizante. E agora eu vou dizer a vocês como que eu costumo fazer os controles deslizantes, tá? Bem, o que eu vou construir agora? Eu vou pegar de novo como se fosse um círculo e eu quero fazer um polígono regular de n lados inscrito no ciclo, onde n pode ser qualquer número maior igual que 3, porque eu não posso ter um polígono com menos de 3 lados, tá? Então, uma forma de eu criar um controle deslizante é simplesmente botar uma variável aqui, vou chamar de n, que é o número de lado, igual a um valor, n igual a 3. Isso imediatamente criou aqui, na janela de álgebra, uma variável, n, de valor 3. Se eu mostrar ela, o que vai aparecer aqui vai ser justamente um controle deslizante. Tá? Esse controle deslizante tem valor 3. Tá? E eu posso, logicamente, mudar o seu valor. Então, a forma mais fácil que a gente entender que é um controle deslizante é assim como eu acabei de fazer. Eu escrevi n igual a 3, pronto, saiu um controle deslizante, tá? Só que eu tenho agora que nada bem perfeito, né? Eu vou ter agora que ver as propriedades desse controle e mudar. Então, eu quero fazer um polígono regular de n lados, então n vai começar em 3, que é o mínimo de lados de um polígono. Digamos que eu vou de 3 até 15 lados, certo? E eu quero, n significa o número de lados do polígono, então não pode ser 3,5, por exemplo, porque nenhum polígono tem 3,5 lados. Então, eu vou colocar aqui incremento de 1, para que esse valor de n vá mudando de 1 em 1, então seria 3, 4, 5 até 15, certo? Vamos deixar oscilando, tudo bem, o resto vamos deixar tudo igual, certo? Ok. Então agora, como eu botei de 3, veja que agora 3 é o início e 15 é o final e só passa para os números inteiros, tá bom? Muito bem. Eu vou agora fazer a construção. Vamos começar fazendo um círculo, onde eu quero inscrever meu polígono regular de n lados. Tá? Esse círculo tem centro D e passa pelo ponto E. Então vamos criar o polígono regular. Tá? Deixa eu aqui tirar o rótulo. Desculpa, fiz algo errado. Pronto. Para eu fazer um polígono regular, eu tenho que dar o primeiro ponto, o segundo ponto e o número de lados. Tá? E vejam que o número de lados é n. Se eu mudar n, o número de lados tem que mudar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Se meu polígono regular tem n lados, então, se eu juntar 2 pontos consecutivos aqui do polígono regular com o centro, tá? Esse ângulo que se vai formar aqui é o mesmo que se eu juntar os 2 pontos seguintes, quaisquer lado todos os lados do polígono regular são iguais. Ele está inscrito no círculo, então se eu juntar os dois extremos de qualquer lado com o centro, o ângulo que se forma é o mesmo. Se eu tenho n lados,
Cada ângulo desses aqui corresponde a 2π dividido por n, certo? Então o que eu vou fazer é o mesmo que eu fiz aqui nessa figura. Aqui eu estou rotacionando um ângulo alfa, tá? Aqui eu vou rotacionar um ângulo 2π sobre n. Se n for 3, isso vai dar 2π sobre 3, que é 120 graus, corresponde a 120 graus. Tá bom? Se n é 4, vai ser, então, 90 graus e por aí vai. Certo? Então, vamos fazer isso. Eu posso usar aqui a rotação em torno de um ponto, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui na entrada para vocês verem como é. Uma coisa curiosa é que se vocês começarem a colocar aqui rotação, vocês não vão encontrar nenhuma função rotação. Por algum motivo, quando traduziram o GeoGebra, em lugar de rotacionar, traduziram como girar. Tá? Então, a gente vai girar um objeto, um certo ângulo, em torno de um ponto. Que objeto é esse? Esse objeto vai ser o ponto E, que vai girar em torno do ponto D. Tá bom? Então, vamos girar o ponto E, um ângulo, que é ângulo 2π dividido por n, certo? Em torno do ponto D. Vejam que como n igual a 3, apareceu aqui, ó. Se eu mudar aqui, deixa eu só fechar, certo? Na medida que eu mudar aqui o n, esse ponto vai se aproximando do E, tá? E na medida que eu diminuir o n, maior será o ângulo aqui. O que está faltando agora é a gente fazer o nosso polígono regular de n lados. Para isso, aqui polígono regular, primeiro vértice, segundo vértice, e o número de lados agora é n. Ok? Como n é igual a 3, ele fez um triângulo, certo? Deixa eu tirar o rótulo aqui. Se eu aumentar o n, o número de lados vai aumentando. Imaginem que eu quero, por exemplo, aproximar a área de um ciclo como a área dos polígonos regulares inscritos. E eu faço um número grande de polígono com um número grande de lados, tá? Então isso vai ir aumentando e cada vez a área do polígono vai ser mais próxima da área do ciclo. Parecido com o que a gente fez lá quando estávamos trabalhando com planilhas eletrônicas, só que agora estamos inscrevendo polígonos aqui, certo? Bom, se eu animar isso, o que vai acontecer é que a cada passo da animação o número de lados vai aumentar. Chegou em 15, vai começar a diminuir de novo. Tá certo? Bom, essas são duas formas que a gente tem de usar controle deslizante. Sempre é assim, tá? A gente cria objetos que dependem de uma variável, coloca essa variável no controle deslizante e anima o controle deslizante. Isso automaticamente anima a construção que a gente fez. Tá bom? Vamos fazer um último exemplo. Para isso eu vou limpar a tela, certo? E esse exemplo aqui vai ser com a função. Então deixa eu colocar aqui uma função. Vamos colocar, eu tenho aqui a colocar a função seno no início. Vamos aproveitar ela, certo? E eu vou colocar agora aqui um ponto, mas dependendo da função. Veja que minha função está entre 0 e 15, eu defini ela, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, deixa eu mudar aqui nas propriedades da janela de visualização e deixar o y mínimo, vamos deixar o mínimo em -2, o máximo em 2. Pronto. Só para ocupar um espaço maior na tela minha função. E agora eu vou fazer a área embaixo da curva, como se fosse a integral. Para isso, eu vou criar um controle deslizante, eu vou chamar de t igual a qualquer número, 3. Certo? Vou mostrar esse controle, puxar ele para cá e vou mudar suas propriedades. E eu vou querer que ele vai representar o x da função, tá? Então eu vou querer que ele está entre 0
e 15. Aqui vamos mudar. Ele vai de 0 a 15. O incremento padrão é 0.1, eu vou deixar. Pronto, o resto vai ficar igual. Tá? Então o t vai de 0 a 15, que são os valores de x na minha função. Certo? Vejam aqui que x está entre 0 e 15. E o que eu quero fazer agora é sombrear a área embaixo da curva entre 0 e t. Tá? Para isso eu posso usar a função integral. Tá? Então, integral tem várias, tá? Integral de uma função variável, eu gosto dessa aqui. E onde eu dou a função é f, ela chama f aqui, certo? O valor inicial é 0, ou seja, eu quero calcular a integral, ou seja, a área embaixo da curva é 0 até o valor final, que vai ser o t, certo? E aqui eu sombreei, vamos mudar essa cor. Então, sei lá. E vamos escurecer um pouquinho. Eu vou deixar o valor aqui integral, certo? Então vejam que agora, se eu mudar o t, essa área sombreada vai mudar. E eu posso animar isso. E eu posso animar e ir vendo a área entre a curva e o eixo x, por exemplo. Tá? Então isso, eu repito, essa função chama integral. Tá? Vamos mostrar aqui de novo, você vê. É integral da função f entre 0 e t. Tá? Vamos mudar isso um pouquinho aqui. Vou colocar aqui t e aqui 15. Para então fazer com o lado direito. Ó. Aqui eu tenho agora uma cor de 0 a t, que é a primeira que eu tinha feito. E em outra cor dt, vamos colocar um verde, sei lá, verde aqui, tá certo? Então, essa aqui, por exemplo, se você quiser provar que a integral da soma, a integral de a b é o mesmo que a integral de a a c, mas a integral de c a b, por exemplo, coisas assim você pode usar, tá? Então, repetindo, o controle deslizante é usado dessa forma. Você define objetos em função dele. Aqui no caso, os dois objetos definidos em função dele são essa primeira integral de 0 a t e essa segunda integral de t a 15. Tá? E na medida que você muda o valor dele, os objetos acompanham essa mudança. Se você animar, você não está mais nada que fazendo do que mudando constantemente o valor dele. E portanto, constantemente os objetos estão mudando. Tá? Então vamos aproveitar aqui, já que eu tenho aqui A e B, e vamos fazer uma última coisa, que é colocar um texto. Tá bom? Então aqui texto, vamos colocar clicar na ferramenta texto, vamos clicar aqui e vamos dizer que integral igual, e agora eu vou colocar aqui A mais B, e vou selecionar o objeto B, tá? Isso significa que ele vai, na medida que os valores vão mudando, ele vai mudando, tá bom? E agora eu corrijo isso, tá bom? Então aqui está a soma dos dois objetos mudando, certo? Agora eu vou criar aqui, eu tenho A, B, vamos criar o número C como sendo A mais B. Então cria um novo número C, que é A mais B. Tá? E aqui no texto é igual, e vamos escolher o objeto C. Tá? Só para melhorar esse texto, vamos ir com a fórmula LaTeX, que fica mais bonita. Ok. E nas propriedades desse objeto, vamos, que está pequeno, vamos colocar grande, ok. E vejam que aqui constantemente A e B está mudando,
tá? Mas o valor da soma dele sempre dá 1,76. Esse não muda, que também dá para ver que a soma não muda. Nunca, mesmo que eu mude A e B, tá? Isso, claro, isso é parte da integral, tá? Aqui na verdade está calculando a área embaixo da curva, por isso que esses números estão sempre positivos, não é bem a integral. Tá certo? Então com isso vamos concluir o vídeo. Espero que você tenha entendido como animar. Deixa eu parar aqui. Como... Ah não, olha, aqui está negativo, então é um integral de verdade, tá? Então tenha entendido como animar usando controle deslizante ou então usando objetos dentro de curva, desculpem, objetos dentro de curvas, tá? Aqui é o caso do ponto aqui dentro da curva, certo? Então essas são as duas formas fundamentais de animar. Existe ainda aqui a função animar, tá? A construção do gráfico, mas dá para animar objetos sozinhos também, tá certo? Bom, isso é tudo por agora. Depois a gente vai ver uma construção mais complicada com animação completa no próximo vídeo. Bom estudo a todos.